Curso mais Bitcoin, link na descrição para parar com a sardinhagem. Né? O cupom de desconto 50% é o Café 50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. 7 dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta. Tivemos, então, um período de volatilidade bem grande, bem extremo nos últimos dias aí, né? Vocês que estão acompanhando o gráfico aí todos os dias. E a gente chegou numa zona de suporte, aliás, não de resistência, de suporte. E estamos em preço nessa região, triângulo simétrico, que vem se formando no preço do Bitcoin ao longo desse mês. Obviamente, nós estamos a recém no dia 11 de março, então nós temos todo o período do restante do mês para fazer movimentos no mercado. Conforme eu já expliquei no Twitter, o ideal seria que a gente rompesse para baixo primeiro, para buscar liquidez, acumular e o preço iniciar, retomar tendência de alta. Tá? Então, liquidar primeiro os baixistas, depois liquidar os apostadores de baixa. Tá? Então, a gente teria, basicamente, um movimento interessante se a gente fizesse esse tipo de movimento aqui. Estamos ainda em lateralidade, então ainda é muito cedo afirmar qualquer coisa, porque quando o mercado ele ameaça esse tipo de baixa, ele, bem da verdade, continua completamente lateral, ele está tentando fazer um fundo mais alto que o fundo anterior aqui, mas também tem um topo mais baixo que o topo anterior aqui, e eu acredito que nós estamos próximo de decidir esse movimento para onde ele vai realmente estourar, tá? E aí a gente precisa montar estratégias, tá? Por quê? Porque, tecnicamente falando, acima dessa resistência, e se a gente superar os 45.200 ou 45.800 e conseguir manter o preço acima, a gente vai ter um breve período de alta, tá? E se a gente tiver pivô de baixa, abaixo desses suportes, nós temos, então, o início de uma queda mais prolongada, uma queda mais forte. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer, olhando num gráfico, olhando essa condição gráfica, né, é já começar a montar uma estratégia pensando em me beneficiar do rompimento dessa lateralidade ou dessa região de volatilidade. Bom, o que seria o ideal, tá? Para mim, o ideal seria a gente, de fato, romper para baixo. Então, lateralizar, romper para baixo, fazer o pivô de baixa aqui, fazer o pivô de baixa e entregar mais queda, seja até o suporte anterior, que é 28 a 30 mil dólares, ou se acompanhar, basicamente, o tamanho desse movimento aqui, ele vai chegar até os 26, 27 por aí, em questão de um curto espaço de tempo. E aí sim, acumulando nesse fundo aqui, esse seria um dos pontos, na minha opinião, mais importantes para comprar Bitcoin. Tá? Então, a acumulação desse fundo aqui seria um dos pontos mais importantes. Tá? Entre 24, 25, 26 mil dólares, região que eu acredito que seria o ideal para, vamos dizer assim, uma oportunidade de possivelmente a gente bater um fundo do ano. E esse fundo do ano, ele ser uma zona compradora tão potente que impeça que o preço caia abaixo dessa região. Então, isso aceleraria o processo de a gente pegar o mercado completamente desvalorizado, subir de volta com ele por um tempo maior, então, ou seja, subir lá na frente com o tempo, trazer mais lateralidade com o tempo e ficar num patamar, numa zona de preço de acumulação longa. Então, para mim, isso seria o ideal. Olhando o comportamento do preço do que ele está fazendo, tá? No curtíssimo prazo, então, nas poucas horas aí que estão pela frente, eu acredito que o Bitcoin voltará a subir. Tá? E ele voltando a subir, a gente precisa, então, entender como o preço vai reagir quando ele chegar nessa zona aqui. Se o preço ele chegar e fizer esse movimento, então, de lateralidade dentro do triângulo simétrico, conseguir romper principalmente a região dos 45.800,
ele vai rapidamente chegar em 50 mil. Chegando em 50 mil, se ele segurar aqui, se ele se segurar nos 45.800 como suporte, aí sim ele já vai construir uma alta, né? Uma alta que poderia levar o preço lá para 58, por exemplo. E eu teria medo desse tipo de alta, tá? O motivo é por causa porque ele saiu de um triângulo simétrico. Saindo de um triângulo simétrico, com certeza ele tende a voltar na metade do preço do triângulo simétrico, então, ou seja, futuramente ele teria que voltar para a região dos 40 mil dólares. Isso aqui seria mais o topo mais baixo que o topo anterior. E isso aumentaria a probabilidade da gente ficar um bom tempo nesse lenga-lenga aí. Então, se ele vir para baixo primeiro, para quem quer retomada de alta mais tarde, ou um semestre de alta, por exemplo, chega junho e julho, o preço está aqui embaixo. Junho e julho tende a iniciar uma nova tendência. Iniciando uma nova tendência de 6 meses, a gente poderia captar uns 6 meses de alta. E daria um pouco de conforto nesse mercado que está perdendo valor e se desvalorizando ao longo do tempo nesse ano, né? Não no longo prazo. Porque no longo prazo o Bitcoin só sobe, tá? Então a gente tem essa condição. Eu acredito que nós vamos ter alta hoje. O motivo que eu acredito que nós vamos ter alta é porque a volatilidade mostra que a gente está o tempo todo tendo busca de liquidez bilateral. Então, por isso que o mercado está lateral. E agora, recentemente, então, na última hora, agora de manhã cedo, a gente tem uma grande quantidade de apostadores de baixa, tá? Que está com um pico maior do que os apostadores de alta. E geralmente o que se sucede logo em uma lateralidade, quando nós temos um grande pico para uma das forças, é uma busca de liquidez, ou seja, o mercado ele vai na direção oposta ao que os maior quantidade de apostadores está indo no mercado secundário e obriga essas pessoas a recomprarem o Bitcoin mais caro por contrato, porque eles estão especulando na queda do Bitcoin e esses especuladores terão que pagar os seus empréstimos através da oferta da sua banca, através do seu stop, então, por contrato, fazer uma pressão compradora no curto prazo, no curtíssimo prazo do gráfico de uma hora, tá? Então, se você for ver aqui, quando a gente tem os picos de baixa, ou os picos de apostadores de baixa, tá? De apostadores de baixa, a gente vê logo em sequência um movimento indo na direção oposta desses apostadores. Aqui nós tivemos, então, um bloco de apostadores, as pessoas pagando, né, os long short ratio pagando para a manutenção dos vendedores, das ordens vendedoras, e aí nós tivemos o oposto, o mercado ele derrete, e assim ele vai nesse lenga-lenga, nessa volatilidade. O número e a quantidade não é tão grande, mas isso aqui, com certeza, é um triângulo simétrico, porque o que entrega isso, e isso pode ser uma acumulação ou uma zona de distribuição, tá? Ainda acho que nós estamos em distribuição e não em acumulação. Eu ainda acho que está sendo realizado mais lucro do que sendo armazenado e simplesmente não tendo pressão de venda. Eu acho que ainda a pressão de venda é maior no mercado, tá? Então, acho que é uma distribuição que nós estamos enxergando. Aqui foi uma acumulação. E aqui está sendo, na minha opinião, uma distribuição, tá? Porque ainda teríamos espaço para cair para o próximo suporte. Então, acho que essa distribuição ela vai evoluir para a região dos 24 a 28 mil dólares por unidade de Bitcoin, se for de fato uma distribuição. E o ideal seria, então, romper para baixo para depois a gente iniciar uma forte tendência de alta que pode durar algumas semanas. Então, nesse contexto que nós estamos enxergando, né, nessa fase que nós estamos enxergando, é uma fase que exige muita paciência dos investidores. Se a gente for ver, então, a última região que nós tivemos um período de acumulação, nesse caso aqui nós tivemos esse período longo de acumulação. Deixa eu pegar aqui.
ela durou praticamente aí 62 dias. 63 dias, tá? Durou 63 dias. Teve outra aqui que durou, deixa eu pegar aqui, outra que durou. Essa daqui durou 69 dias. Quase 70 dias. E essa daqui durou 78 dias, tá? Então, a média de tempo de acumulação e distribuição de Bitcoin, né, dura até 70 dias em média. Olha lá, 70 dias. A última foi 62 dias. Olhando, então, como é que nós estamos, se a gente pegar aqui até o dia de hoje, estamos com 47 dias. Isso significaria que, se for de fato um triângulo simétrico, como nós estamos enxergando de distribuição ou acumulação, o movimento é que vai dizer se isso aqui é uma acumulação ou se é uma distribuição futura, né? Nós temos, então, pelo menos aí um período maior até completar aproximadamente 70 dias até o fim desse triângulo simétrico, que é o ponto de decisão. Então, o mais importante para nós é como vai ser o comportamento do preço, se ele vai sair primeiro para um lado. Na minha opinião, se ele sair primeiro para cima, futuramente ele volta para essa região. E, ao mesmo tempo, a mesma coisa, se ele sair para baixo, ele vai voltar para essa região. Então, para mim, o cenário de price action ideal é esse daqui. Esse seria o ideal. Ele romper para baixo, aliás, ele faria um movimento um pouco mais complexo. Mas ele sairia desse canal lateral, curto aqui, ampliaria o canal, testaria a região da LTA, essa LTA aqui, como resistência, e levaria o preço aqui para baixo. Dessa região aqui, ele provavelmente faz um fundo e ele retoma mais tarde, né? Talvez entregando um dos melhores fundos da história do Bitcoin. Por isso que eu estou de olho nessa acumulação aqui. Porque essa acumulação aqui, ela pode ser, ou uma distribuição, ela pode ser a principal região que vai trazer o principal movimento de price action desse ano, que pode trazer um fundo histórico para o Bitcoin. E esse fundo histórico pode ser talvez a última oportunidade de comprar Bitcoin a esse preço no futuro. Tá?